Donald Trump recebe Benjamin Netanyahu na Casa Branca e defende que Estados Unidos tomem controle da faixa de Gaza. O projeto vira alvo de críticas e é rejeitado pela comunidade internacional. Promessa sai do discurso e vai para o papel. O presidente americano confirma tarifas de 10% para produtos importados da China, mas suspende taxação contra Canadá e México. Washington anuncia a saída do Conselho de Direitos Humanos da ONU e Israel acompanha a medida. E na Argentina, Javier Milei segue passos de Trump e retira o país da OMS. Você vai ver também. No Reino Unido, pesquisa aponta partido de ultradireita à frente nas intenções de voto pela primeira vez na história. Meu nome é Fabrício Naitz, que pela próxima meia hora nós vamos navegar juntos pelos principais assuntos do mundo. O JP Internacional está no ar. O presidente americano Donald Trump pegou o mundo de surpresa nessa semana. Durante a visita do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lá na Casa Branca, o republicano anunciou que os Estados Unidos pretendem tomar controle da faixa de Gaza com uma eventual retirada completa da população local. A medida praticamente encerraria a possibilidade da chamada solução de dois estados e foi duramente criticada pela comunidade internacional. Nem mesmo os aliados de Donald Trump contavam com essa. Horas após a fala sobre uma possível Riviera do Oriente Médio, a Casa Branca precisou correr para tentar esclarecer a proposta do presidente dos Estados Unidos. Segundo a porta-voz do governo, uma eventual saída dos palestinos da faixa de Gaza seria temporária. Já em uma coletiva de imprensa, o secretário de Estado, Marco Rubio, mencionou um acordo interino para que o território possa ser reconstruído. Mas, na última quinta-feira, Trump voltou a se manifestar sobre o assunto. Pelas redes sociais, o republicano aprofundou a ideia e confirmou que seria uma remoção permanente dos palestinos. Segundo o presidente, a faixa de Gaza seria entregue por Israel aos Estados Unidos após o fim dos combates, em um momento em que a população local já estaria realocada em comunidades próximas. A partir daí, ainda de acordo com Trump, os norte-americanos, com o apoio de empresários de diversos países, dariam início à construção de um dos maiores e mais espetaculares empreendimentos do planeta, sem a necessidade de soldados americanos e trazendo estabilidade à região. O plano foi comemorado por Israel. Segundo o primeiro-ministro, a sugestão é a primeira boa ideia para a área em anos. Já o ministro da Defesa, Israel Katz, chamou a ideia de audaciosa e ordenou que o exército prepare um plano para a saída voluntária dos moradores de Gaza. No exterior, a comunidade internacional foi rápida em condenar a proposta. Rússia, China, Reino Unido, Brasil, União Europeia, países árabes e a ONU se manifestaram contrário às falas de Trump. Mas em um ponto todos estão de acordo. A reconstrução da faixa de Gaza deve ser um processo lento e caro. Segundo estimativas de especialistas feitas através de imagens de satélite, o total de destroços no enclave supera a marca de 50 milhões de toneladas e pode levar mais de 20 anos para ser removido. Os dados ainda consideram a quantidade de munições que foram disparadas, mas que não explodiram e que precisariam ser removidas cuidadosamente. E mesmo diante do cenário sem qualquer infraestrutura, os palestinos rejeitam a ideia de abandonar o território. Hoje eu estou no meu país e na minha casa. E mesmo depois de tudo que nós passamos, as coisas que vivemos e a destruição, nós estamos aqui, firmes. O que eles querem de nós? Por que eles querem nos tirar daqui de novo? Deixa eles voltarem para o lugar de onde vieram. Esse é o nosso país. Eu perdi 10 pessoas próximas e minha casa também. O que é que sobra para nós? Economicamente, a faixa de Gaza chama atenção pelas reservas marítimas de gás natural que nunca foram exploradas. Pesquisadores também acreditam que o território pode conter jazidas de petróleo, mas em volume reduzido. As duas commodities poderiam ajudar a sustentar um eventual Estado palestino, mas o verdadeiro potencial da região ainda é uma grande incógnita.
Bom, e para continuar falando sobre esse assunto, faixa de Gaza, que repercutiu bastante durante essa semana, a gente recebe o professor de Relações Internacionais, pesquisador de Oriente Médio e Islã Político, Danilo Porfírio. Professor, seja muito bem-vindo ao JP Internacional. Obrigado, Fabrício, estou à sua disposição. Prazer contar com você aqui. Queria continuar do finalzinho dessa nossa reportagem agora da Camila Yunis, que ela menciona a questão do gás natural e também de possíveis jazidas de petróleo lá na faixa de Gaza. A gente está falando de um território historicamente pobre, com uma população que vive à beira da miséria, isso já desde antes do conflito mais recente agora com Israel. Mas essa questão das reservas de gás, também das jazidas de petróleo, é vista ainda como uma incógnita, né? Então, qual poderia ser, de fato, o interesse econômico de Donald Trump, dos Estados Unidos, nessa região? É uma aposta, de repente, nessas reservas de gás e de petróleo? Acredito que sim, Fabrício. Nós temos que entender que os Estados Unidos são ainda a potência hegemônica. E elas se assentam numa cadeia de tradições dentro da política externa norte-americana, que nós denominamos de tradições, que são tradição jacksoniana, que se reporta a Andrew Jackson, e tradição hamiltoniana, que se reporta ao segundo secretário do governo Washington, que é o Alexander Hamilton. Por que eu estou falando disso? Essas duas tradições trabalham com a ideia que, para que eu garanta o hegemon, eu tenho que expandir mercados e fixar esses mercados, me fixar, não é? Os americanos devem se fixar nesses mercados, levando também convicções liberais econômicas. E de outra ponta, que também a segurança americana não é apenas uma segurança interna, mas uma segurança externa. Então, só para a gente concluir, quando eu falo de segurança externa, não é apenas militar, é segurança logística, de ter controle sobre determinados recursos estratégicos, entre eles recursos energéticos. Que o Trump declarou emergência energética logo no primeiro momento do mandato. Esse é o ponto. Tanto que também você nota a grande preocupação dele com o Golfo do México. O Golfo dos Estados Unidos. Agora, Golfo da América, não é? Exatamente. Aos olhos de Trump. Mas nós temos que entender que o controle de recursos energéticos, entre eles petróleo e gás natural, está sempre sobre o radar dos americanos. Sim. Então isso é um dos motivos de Trump estabelecer esse projeto de ocupação ou de protetorado da região de Gaza. Dá pra gente traçar um paralelo com o que a gente viu na gestão de George W. Bush no Iraque? Não há dúvida alguma. Aliás, é um perfil republicano e, claro, no governo Trump a gente vê modulações. Sim. Tradição hamiltoniana, tradição jacksoniana, com uma pitada de tradição wilsoniana. Como assim? Vamos levar a democracia. A estabilidade do Oriente Médio pressupõe o estabelecimento de democracias. A democracia é o fundamento da paz perpétua. Né? Influência de Woodrow Wilson, que não era necessariamente um republicano, mas eles trabalham com essa retórica justificadora e altruísta. Estamos vendo a mesma situação em Gaza. Eu queria falar agora da questão da viabilidade desse projeto de Donald Trump. Eu ouvi dizer, conversei com especialistas ao longo da semana, disseram que do ponto de vista jurídico, a lei internacional não permite algo parecido como esse, a remoção forçada de pessoas de uma determinada área, um determinado país, que não é um país constituído, mas enfim, não deixa de ser. Mas também da questão da viabilidade, porque Trump queria enviar mais de 1,5 milhão de palestinos para Egito e Jordânia. Egito e Jordânia já tiraram o time deles de jogo e falaram, não, a gente não quer receber esses palestinos. Os palestinos que vivem lá na faixa de Gaza, a gente viu na reportagem, também não querem sair de lá. Como é que isso seria, então, viável? Para onde mandar toda essa gente, se é que isso é possível? Para onde mandar? Essa é a pergunta. Porque, de um lado, nós temos o quê? Nós temos uma Jordânia e um Egito que não desejam acolher os palestinos, por dois motivos. Motivos políticos. A Jordânia teve, meu caro Fabrício, há mais de 50 anos atrás, sérios problemas de insurreição de assentamentos palestinos que quase custaram a estabilidade do governo jordaniano. E do outro lado, o Egito tem o problema
vinculado à Irmandade Muçulmana, e nós sabemos muito bem que o Hamas é um braço radical da Irmandade. Então, eles não querem problemas para eles. Então, nós temos um problema prático, político. De outro lado, questões de direito internacional. Viola direito de solo, viola autonomia dos povos, viola direitos que são considerados humanos de primeira geração. Direito de propriedade. Vimos ali aquelas senhoras dizendo, olha, eu estou aqui, tenho uma vida, minha propriedade aqui. Como que eu vou ser o quê? Forçadamente retirada. Tanto que ele fala de, vamos dizer, deslocamento para comunidades próximas. Próximas onde? Não é? Se Egito e Jordânia não querem receber... E a Arábia Saudita também já disse que não aceita situação que não considere a criação de um Estado palestino. Agora, a gente fala muito da postura de Trump, negociador. No primeiro mandato ele tentou um acordo ali entre Israel e Palestina, não foi para frente, a gente sabe disso tudo. E a gente sempre fica tentando identificar qual que é a jogada por trás das frases de Trump, das propostas de Trump. Para quem já fez tanto ali envolvendo o Oriente Médio, por exemplo, tirou a embaixada dos Estados Unidos em Israel de Tel Aviv e passou para Jerusalém, ofereceu os acordos de Abraão, quer dizer, para quem já mexeu tanto com a geopolítica ali e agora faz essa proposta que é considerada talvez a mais distópica de todas, o que a gente pode tentar imaginar que está por trás disso tudo? Há uma ideia do que pode ter passado na cabeça de Donald Trump? Em vias práticas, Fabrício, esse projeto tende a ser um engodo pior do que o conflito que nós estamos testemunhando. Sim. Não há dúvida. Eu acredito ainda, né, prevendo e contando com uma certa racionalidade instrumental do Trump, que ele está trabalhando com a sua retórica agressiva. Ou seja, estabelecer retóricas de controle de situação, de confronto, de pressionamento, de pressão aos interlocutores, para que eles se mobilizem e recorram ao diálogo, mas sempre contando que as pré-condições são americanas. Sim. Então é o discurso o quê? Retórico de força, de virilidade, que é muito do perfil do Trump, como vimos também na América Latina e agora também com a China. Quando você fala em retórica e discurso de Donald Trump, ele sempre falou, principalmente durante a última campanha eleitoral, aquela ideia de que os Estados Unidos não devem ser a polícia do mundo. Mas isso contraria essa ideia, não? Na verdade, ele não quer ser polícia do mundo. Ele quer garantir segurança global em prol dos interesses hegemônicos norte-americanos. E isso faz parte de uma lógica que também é norte-americana, que é isolacionista. Sem necessariamente ser a polícia. Não é. Lembre-se que essa retórica foi vista também no primeiro governo. Num primeiro tensionamento entre China e Estados Unidos, os Estados Unidos mandaram uma frota, né, a frota do Pacífico, para fazer exercícios militares nas proximidades do mar territorial da China. Simplesmente o quê? Para mostrar força. Sim. Ele impõe uma certa virilidade no seu discurso, no intuito de simplesmente o quê? Buscar uma resposta de diálogo, mas ele já estabelece pré-condições. Agora, a gente teve uma série de declarações contrárias a essa proposta de Donald Trump durante a semana e teve uma declaração do Hamas dizendo que isso não atrapalha o andamento do processo de cessar-fogo, que deve chegar à segunda fase, a gente espera, em breve, né, para continuar avançando nessa questão. Mas como que essa proposta pode dificultar um acordo de paz geral na região e principalmente, isso enterra, melhor dizendo, de vez, a solução de dois estados? Ótimo. Primeiramente, uma coisa são os planos em operacionalização. Fabrício, outra coisa ainda desculpe, é um factoide político. Ainda não estamos no ramo do quê? Da abstração. Essa proposta do Trump ainda não saiu do papel. Aliás, nem se mostrou sistematizada. É uma retórica solta. É uma frase. Uma falácia, né? Por isso que eu falo, um factoide. E aí o que acontece? Já há um processo de composição que era necessário para o Hamas. Eu digo sempre, o Hamas é um movimento de insurgência, de índole jihadista, que recorre, né, ao terror, aos métodos de terror,
E ele se viu o quê? Praticamente à beira da mitigação sensível de forças. Então, para a sobrevivência da contingência, ele necessitou negociar com Israel. Né? Tanto que o Catar se empenhou em fazer esse processo de negociação. Por que o Catar? Catar é a sede da Irmandade Muçulmana hoje, basicamente. E ela o quê? Faz esse diálogo entre Israel e Hamas. Então, o processo de cessar-fogo, eu não vejo o quê? Não vejo prejudicado. Só que o próprio Netanyahu disse: cessar-fogo não é fim da belicosidade, não é fim do quê? Da hostilidade. Sim. Nós estamos em guerra. E enquanto o Hamas estiver lá, a guerra continuará. O que Trump propõe é tirar Israel desse engodo e assumi-lo. E eu também vejo, meu caro Fabrício, uma outra questão. Um recado aos outros agentes que estavam por trás do Hamas. Agora, ações na região não passam primeiro por Israel. Passaram primeiro pelos americanos. Tanto que já se cogita uma tratativa entre americanos e iranianos. Volto a dizer, Irã com as barbas de molho. Estamos muito longe de um final dessa história, hein? Olha, já que Donald Trump está dando muito pano para manga, vamos mudar um pouquinho de assunto, mas permanecer falando dos Estados Unidos. Porque um outro assunto que dominou o cenário internacional nessa semana foram os anúncios das tarifas, muito prometidas pelo presidente americano. Donald Trump confirmou uma taxação de 10% para os produtos importados chineses, mas suspendeu a medida para Canadá e México depois de conversas com o primeiro-ministro Justin Trudeau e a presidente Claudia Sheinbaum. Professor, foi um blefe de Donald Trump em relação a México e Canadá? Para onde que estamos indo nesse cenário das tarifas? Há uma guerra comercial se armando? Uma política complicada. Discurso retórico de Trump, o discurso da virilidade, o discurso da força, o discurso do controle da situação, aonde é o quê? Ele utiliza como artifício a questão econômica, os elos de dependência econômica. O que você viu sobre a questão da migração, ele ameaça com taxações a título retaliatório. Colômbia fala grosso, vem a retaliação, Colômbia tem que recorrer à negociação, mas sob condições norte-americanas. Aconteceu a mesma coisa, Fabrício, com o Canadá e com o México. Ameaçou-se as taxações, houve o quê? Uma tentativa até o quê? De resposta desses países, posteriormente o quê? Procurar o governo americano e compuseram. Trump fala grosso para estabelecer as pré-condições para uma composição. É um empresário na presidência dos Estados Unidos. Esse é o ponto. E no caso da China, esse sim é uma situação que nós temos que observar. Nós temos aí um tensionamento econômico-comercial. Vimos agora o Panamá. Sim. A situação do Panamá. Que o Panamá se afasta agora do eixo chinês, da rota da seda oriental, ou chinesa. Né? Ou seja, os Estados Unidos acabam sendo atendidos pelo Panamá em relação aos gastos, aos ônus de acesso também ao canal do Panamá. Trump age como um capitalista. E aí tem uma questão que a gente deve colocar no cálculo político, que é o seguinte: Donald Trump é um presidente à parte na história dos Estados Unidos porque ele não vai disputar reeleição, ou pelo menos não deve disputar reeleição em 2028, né? Dizem que há uma vontade de mudar a legislação, muito difícil que isso aconteça, claro. Mas ele não tem que se preocupar com reeleição daqui a 4 anos. Também, se quiser, não precisa nem se preocupar com o seu sucessor. Pode deixar o Partido Republicano se virar nessa missão de encontrar o seu sucessor. Isso entra nesse cálculo de Donald Trump para as negociações que ele tem feito, para essas frases, essas retóricas que ele tem adotado nas últimas semanas? Eu acredito que ele está querendo estabelecer uma restauração, né? Uma restauração de uma política de ação, vamos dizer, incisiva do hegemon norte-americano no globo. E eu vejo, sim, que Trump já observa pessoas como seus futuros sucessores. Vejo o secretário Rubio,
Ele é provavelmente uma dos expoentes pós-Trump e que tem um alinhamento em relação à política republicana trumpiana, vamos dizer assim. Professor Danilo Porfírio, uma aula que a gente teve aqui no JP Internacional dessa semana. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e agradeço a todos que nos ouviram. Olha, fica por aí um pouquinho que a gente vai chamar agora uma outra reportagem bastante importante, bastante interessante. Pela primeira vez na história, o partido de ultradireita do Reino Unido, o Reform UK, aparece em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto no país. E o avanço da sigla, que tem apenas 5 assentos no parlamento, pode mudar os rumos da política britânica. O resultado fez estremecer a Câmara dos Comuns. Segundo a pesquisa do Instituto YouGov, divulgada em parceria com o jornal Times, 25% dos eleitores britânicos votariam no Reformer UK, liderado por Nigel Farage, contra 25% do Partido Trabalhista do atual primeiro-ministro Keir Starmer. Os conservadores, que representam a sigla mais tradicional do Reino Unido, aparecem apenas na terceira posição, com 21% dos votos. Com isso, todos ficam empatados dentro da margem de erro. Verdade seja dita, as eleições no Reino Unido só devem acontecer em agosto de 2029, ou seja, daqui a longos 4 anos. Ou no cenário mais improvável, os trabalhistas podem antecipar o pleito. Mas os resultados dessa semana podem ser um indicativo dos novos caminhos da política britânica. Eleito em julho do ano passado com ampla maioria, o premier Keir Starmer tem enfrentado dificuldades nos primeiros meses de governo e passado por uma queda de popularidade. A economia, vista como o grande definidor das últimas eleições, ainda não apresentou grandes sinais de melhora. Já o novo orçamento do país, que tem gerado um aumento de impostos, é alvo de críticas. A medida já era aguardada com a promessa de Starmer de ampliar políticas sociais e cobrir dívidas deixadas pelo governo conservador. Enquanto isso, o Reformer UK tem surfado na onda populista. O partido teve a melhor votação da história nas últimas eleições, recebendo 14,3% dos votos nacionais. Mas só conquistou 5 dos 650 assentos no parlamento. Os números foram bem abaixo dos trabalhistas e dos próprios conservadores. Ainda assim, o resultado foi o suficiente para fazer barulho. E o som cada vez mais forte tem explicação dentro do Reino Unido. Depois de mais de uma década no poder, a derrota do Partido Conservador nas eleições em 2024 foi a pior da história. E, pelo menos até agora, a sigla não conseguiu se reorganizar politicamente. Para a professora de Relações Internacionais do Instituto Mauá, Carolina Pavese, o Reformer pode preencher uma lacuna na direita britânica, mas o caminho é longo. O Reform é um partido muito novo, ele foi criado em 2021 e ele vem da herança aí da liderança de Nigel Farage em outros 2 partidos. Então, nós tivemos lá o UKIP, que é um partido de extrema-direita que foi criado em 93. Ele foi um partido muito forte e um dos principais responsáveis pelo sucesso da campanha do Brexit, que levou à saída do Reino Unido na União Europeia em 2016. E aí ele se desfez logo com essa saída, a gente teve um hiato e em 2018 ele surge então como o Brexit Party, justamente para poder pressionar essa agenda de negociações dessa saída, uma vez que a saída já estava determinada, influenciar essa agenda. Então ele tem um objetivo muito claro. Esse partido também se desfaz assim que o Brexit é consolidado, e aí a gente vê em 21 o Nigel Farage novamente na frente de um outro partido que é o Reform UK. Então a gente vê que há uma dificuldade dentro dessa articulação política, embora com muito entusiasmo dos seus apoiadores, no Nigel Farage manter esses partidos. Ele está sempre reinventando, reformando. Ainda é muito cedo para a gente confirmar e poder imaginar, inclusive, a força que esse partido terá nas eleições que estão nas eleições gerais, já que isso só deve acontecer lá em 2029. Mas um bom termômetro serão as eleições regionais, que acontecerão só na Inglaterra, né? Lembrando que aqui a gente está falando do Reino Unido, só na Inglaterra em maio desse ano.
Fora do Reino Unido, o cenário internacional também ajuda a explicar o aumento da popularidade do Reform. Por toda a Europa, partidos populistas, principalmente ligados à direita, têm ganhado espaço e relevância nas disputas eleitorais internas. Mas do outro lado do Oceano Atlântico, a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos também serviu de empurrão para as pretensões dos ultraconservadores. A alavancada de Nigel Farage, figura próxima do novo presidente americano, acontece mesmo em meio a um bate-boca com Elon Musk, braço direito do republicano e integrante da Casa Branca, e se sobrepõe aos elogios feitos por Trump ao premier Keir Starmer, com a dupla deixando a ideologia de lado e privilegiando a parceria histórica entre os países. Quando Trump ganhou na primeira vez, o Farage foi o primeiro político europeu a se encontrar, britânico a se encontrar com o Trump, né, pessoalmente. Então isso já mostra que há uma grande aliança. Com essa, embora controversa, apoio que Trump tem ganho, inclusive desses partidos de mais direita, de eleitores de mais extrema-direita, isso tem favorecido o seu aliado britânico, o Nigel Farage. A gente não consegue traçar essa mesma influência que a gente vê, principalmente do Elon Musk, que surge aí como um grande forasteiro na política internacional, né? Ele vem a substituir, de certa forma, o que a gente viu na década passada do Steve Bannon atuando nos bastidores. O Musk agora não fica tão mais nos bastidores, assume um cargo central no governo e também tem aparecido em comícios e tudo mais, então tem deixado muito mais claro e evidente esse seu apoio aos partidos de extrema-direita, mas é uma figura muito nova, né, nesse cenário, o que favorece também políticos novos. O Farage já é uma figura muito consolidada na política britânica e há tradicionalmente também uma maior independência da política britânica desses cenários internacionais. Então ela não se faz tão refém desse movimento norte-americano e não está tão nas mãos dos Estados Unidos como outros países estão. Mesmo em partidos menores, Nigel Farage nunca escondeu a ambição de chegar ao cargo de primeiro-ministro. Agora resta saber se o partido tem fôlego até as próximas eleições ou se a pesquisa é apenas uma tempestade em uma xícara de chá britânico. Começou o julgamento do presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales. Ele é julgado por assédio a uma jogadora da seleção espanhola. Acompanhe na reportagem de Bruna Milan. O julgamento tem como base duas situações criadas por Rubiales. A primeira delas, um ato obsceno, quando durante a comemoração do gol espanhol na final da Copa do Mundo Feminina, o presidente da Federação Espanhola de Futebol agarrou a virilha. Próximo de Rubiales estavam a rainha Letícia, da Espanha, e a princesa Sofia, de 16 anos. Mas não parou por aí. Ao entregar a medalha de campeã para a jogadora Jenny Hermoso, Rubiales a segurou pela cabeça e a beijou na boca. A primeira reação da jogadora foi dizer aos colegas que não havia gostado da atitude. A imprensa do mundo inteiro noticiou o beijo forçado de Rubiales, enquanto a federação tentava minimizar o ato, inclusive citando Hermoso em uma declaração. Declaração essa que foi negada pela jogadora imediatamente. E ela continuou, dizendo que não concordou com o beijo e que foi vítima de sexismo. Em reação às notícias que circulavam sobre assédio, Rubiales chamou os críticos de idiotas, mas acabou pedindo desculpas logo depois. O presidente chegou a admitir que estava errado e que o ato foi de má fé em um momento de efusividade. Mas a confusão já estava feita. O órgão dirigente mundial FIFA suspendeu Rubiales provisoriamente do futebol por 90 dias. Inicialmente, ele se recusou a renunciar, mas a pressão foi tanta que não viu outra saída senão deixar o cargo. A FIFA o baniu de todas as atividades relacionadas a futebol durante 3 anos. Ainda em 2023, a jogadora apresentou uma queixa contra Rubiales. O Ministério Público pediu uma condenação de 2 anos e meio de prisão por agressão sexual e coerção. Na Espanha, a pena para o crime de agressão sexual é de 1 ano de prisão. No caso do crime de coerção, são 18 meses de reclusão. Uma pena curta, já que viola um dos direitos básicos do ser humano.
ter domínio sobre o próprio corpo. O crime de agressão sexual está previsto no Código Penal da Espanha e está tipificado no artigo 178. Quem atacar a liberdade sexual de outra pessoa recorrendo à violência ou à intimidação será punido como responsável por agressão sexual, com pena de prisão de 1 a 5 anos. E mais 3 pessoas que tentaram ajudar Rubiales a coagir Hermoso também são acusadas. O ex-técnico da seleção feminina, Jorge Vilda, o diretor esportivo Albert Luque e o chefe de marketing da federação, Rubem Rivera. As ações de Rubiales provocaram uma série de críticas públicas na Espanha e em outros lugares, mas, principalmente, uma reação negativa em alguns círculos contra o feminismo. O escândalo provocou uma greve das companheiras de equipe da vítima e, com as demissões causadas pela repercussão do caso, pela primeira vez a equipe feminina de futebol espanhola nomeou uma mulher para o cargo de treinadora. Alguns partidos descreveram o julgamento como uma caça às bruxas, dizendo que o beijo foi rude, mas não um crime. Apoiadores de Rubiales chegaram a mostrar uma foto de Hermoso no ônibus da equipe fazendo uma brincadeira com a situação. Casos assim têm ganhado destaque, principalmente quando a vítima ou o criminoso é conhecido e tem uma visibilidade maior. O caso do jogador brasileiro Daniel Alves, que foi condenado também na Espanha a 4 anos e meio de prisão por estupro, é um dos exemplos. Daniel Alves pagou fiança e está em liberdade morando em Barcelona. O jogador precisa comparecer semanalmente ao Tribunal de Justiça. Mas a decisão da Justiça Espanhola foi tomada com base numa nova legislação, que marca uma grande mudança no tratamento de crimes sexuais. A Lei da Garantia Integral da Liberdade Sexual, aprovada em agosto de 2022, eliminou a distinção entre assédio e agressão sexual para punir qualquer ato sexual não consensual e regulou a necessidade de consentimento expresso nas relações sexuais. E é com base nessa nova legislação que Rubiales está sendo julgado. Todos os envolvidos no caso, incluindo Hermoso, Rubiales e seus coacusados, terão que testemunhar no tribunal. Caso condenado, Rubiales pode apelar da decisão. E enquanto o julgamento ainda está acontecendo, o presidente da Federação Espanhola deve cumprir uma ordem de restrição e não pode se aproximar a menos de 500 metros de Hermoso. Semana agitada e o JP Internacional vai ficando por aqui. Mas a gente segue de olho em tudo o que acontece ao redor do mundo. Nosso próximo encontro é no sábado que vem, e claro, ao longo de toda a programação da Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.